Senhora presidenta, super importante esse projeto da deputada Tia Ju, colocar uma campanha permanente com um banco vermelho como símbolo do enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio. Dizer que esse não é só colocar um banco vermelho, é lembrar da memória também das mulheres que foram vítimas de feminicídio. Eu achei muito importante esse projeto, justamente porque cria ali, tanto na administração direta ou indireta do Estado, incluindo as universidades, escolas, espaços culturais, unidades de saúde, estações de metrô e trem, na cor vermelha, com fases de impactos voltados à conscientização. Achei muito importante, senhora presidenta, inclusive nesse momento em que a gente está vivendo toda uma situação com relação ao estupro coletivo e com alunos, envolvido alunos do Colégio Pedro II. Um estupro coletivo cometido por 5 homens, inclusive a jovem tem 17 anos, menor de idade, e a gente vê o quanto que as instituições de ensino precisam também fazer ações de prevenção à violência contra a mulher. E o estupro, senhora presidenta, é uma das faces mais cruéis da violência contra a mulher, porque subjuga o corpo dessa mulher e ainda faz com que ela lembre e não esqueça nunca mais na vida dela da lógica de violação do seu corpo, da sua integridade física, mental. E aí, senhora presidente, dizer aqui e já apontar o meu repúdio contra o ex-subsecretário do governador Cláudio Castro, José Carlos Simonim. O filho dele é um dos acusados do estupro coletivo, o Vitor Hugo Simonim, e o José Carlos, ao invés de entender que as graves denúncias que ocorrem contra o seu filho é de extrema, enfim, do extremo da violência contra a mulher, o que ele fez? Ele chamou de vagabundo o advogado da vítima, ele ameaçou e intimidou a influência digital Sherazade, inclusive perguntando se a menina estuprada era filha dela, porque a menina estuprada tinha a cara dela, e mandando ela esconder os peitos. Olha o tamanho dessa violência, senhora presidenta, de uma pessoa que até então representava o governador Cláudio Castro, proferindo e tentando minimizar e tentando desqualificar a denúncia feita pela vítima. Porque, por óbvio, se ele chama o advogado da vítima de vagabundo, por extensão, eu posso compreender que ele está desqualificando a denúncia de estupro coletivo que o filho dele é acusado de ter participado. Então, isso é escandaloso. Deixar aqui o meu repúdio público e também o repúdio público ao governador Cláudio Castro, que não abriu a boca para falar sobre o estupro coletivo no estado do Rio de Janeiro. Então, senhora presidenta, olhar que um banco vermelho em instituições de ensino, em todos os espaços da administração pública do estado do Rio de Janeiro, sempre vai lembrar com relação à violência, o combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. Então, parabéns, deputada Tia Ju, fica aqui o meu voto favorável. Obrigada. Senhora presidenta, só para elogiar aqui e reconhecer a sensibilidade da deputada Dani Balbi em apresentar esse projeto que garante o transporte gratuito e adequado e humanizado para pessoas puérperas e com seus filhos recém-nascidos, recém-nascidos, após alta hospitalar. É super importante dizer que muitas vezes essa mãe é mãe solo e muitas vezes tem dificuldades financeiras também, não só por ser mãe solo, mas por ter uma fragilidade, uma vulnerabilidade social gigante. Então, esse projeto de garantir o transporte gratuito às puérperas para levarem seus filhos recém-nascidos após alta hospitalar na rede pública é de uma sensibilidade bonita e que demonstra o quanto que Dani Balbi também constrói a possibilidade de reconhecer as puérperas com a humanidade necessária. Portanto, senhora presidenta, o meu parecer é favorável. Nada mais havendo que queiram tratar na ordem do dia,
Passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Antes solicito a nobre deputada Renata Souza que faça uso da presidência para assumir, seguindo com os nossos trabalhos em Semana da Mulher. Muito obrigada a todos. Obrigada. Aqui? Ah, tá. Aqui embaixo. Sempre debaixo. Eu vou trazer amanhã, não sei quem se indicou. Aí eu vou copiar. Aqui já tem uma assinatura. Pode ser. Quero, vamos. Aqui, ó. Obrigada. Excelentíssimo deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Super importante a sua fala com relação à política internacional imperialista dos Estados Unidos e lembrar que o Marco Rubio, o cara da guerra do Donald Trump, está olhando também para o Rio de Janeiro, para o Brasil, com os olhos da sanha da guerra. Inclusive, quer declarar os grupos civis armados do Brasil como narcoterroristas. E daqui a pouco não custa muito o presidente Trump mandar jogar bomba aqui na nossa Baía de Guanabara. Pode parecer exagero, mas uma vez que eles declarem narcoterroristas no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, inclusive com a ajuda do governador Cláudio Castro, que pediu para o Trump olhar os varejistas de droga do Rio de Janeiro como narcoterrorista. Assim mesmo foi feito com o próprio Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Então, a sanha sangrenta do senhor da guerra também está girada para o Brasil. E não é à toa, a gente não pode achar que é só ali no Irã, ou é só ali na Venezuela, ou só um embargo econômico que Cuba está sofrendo. Eles querem que Cuba acabe por inanição, mas ver que a lógica imperialista de Donald Trump também pode pesar com a sua sanha sangrenta de guerra para o Brasil, caso seja decretado narcoterroristas aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente está vendo ele jogar as suas bombas em plena Baía de Guanabara. Enfim, só algumas considerações mostrando o imperialismo dos Estados Unidos sobre a América Latina e Caribe. E convido agora a fazer uso da fala a deputada Lilian Berg. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Lilian Berg, peço a gentileza que Vossa Excelência possa ocupar aqui a presidência para que eu possa utilizar também a fala na tribuna. Deputada Lilian Berg, senhoras deputadas, senhores deputados, infelizmente o plenário já esvaziado, mas quero efetivamente falar com a população que está em casa, nos assistindo, ou em qualquer outro lugar, justamente diante daquilo que eu considero a coisa mais violenta, mais desavergonhada, mais covarde, que é o estupro coletivo de uma jovem de 17 anos por 5 homens. Essa jovem, parte desses homens, estudaram no Colégio Pedro II, na unidade do Maitá, e a gente vê com assombro o nível de situação que pode chegar a violência contra a mulher. Essa jovem, além de ter sido subjugada, com seu corpo violentado, ela ainda foi agredida violentamente por esses estupradores. Bom, a fase
de investigação também encontra alguns elementos que a gente precisa dar conta. Por exemplo, já foram presos todos os envolvidos nessa situação de barbárie, mas eu quero chamar a atenção aqui de novo, chamei no expediente formal da Assembleia Legislativa, mas eu quero falar de novo do meu assombro, da minha indignação diante do pai de um dos acusados de estupro, Vitor Hugo Simonim. O pai dele, José Carlos Simonim, que era até então subsecretário do governador Cláudio Castro, usou as suas redes sociais para chamar de vagabundo o advogado da vítima de estupro. Ele, não satisfeito, também usou a rede social para tentar intimidar uma influencer digital, chamando-a, perguntando se ela era mãe da vítima, porque ela parecia muito com a vítima, e até dizendo para ela esconder os peitos, numa lógica completamente agressiva, numa lógica de ódio contra a mulher. E isso não é qualquer coisa diante da situação que a gente está vivendo. O filho do José Carlos Simonim, Vitor Hugo Simonim, ao ser preso, ele estava com uma blusa com uma descrição em inglês que significa "não me arrependo". E esse é um mantra utilizado por um Red Pill conhecido, um britânico conhecido, inclusive por ter sido condenado por estupro, por violência sexual contra menores. Um cara declaradamente misógino e machista. Então, o que pode revelar essas investigações com relação a esse estupro coletivo do estado do Rio de Janeiro? Pode revelar que existe uma rede de Red Pill no estado do Rio de Janeiro que tenta vulnerabilizar, colocar aí e a ojeriza sobre as mulheres, o ódio contra as mulheres, numa lógica completamente desumana de violação dessa mulher, violação física, mental, violação da dignidade humana dessa mulher. Ou seja, esses Red Pill, na verdade, é um núcleo de homens que odeiam mulheres. Inclusive, estava vendo que numa das redes sociais tinha um grupo postando vídeo do que fazer caso ela diga não. E aí eles insinuam várias práticas de violência e agressão contra as mulheres. E eu fiquei chocada, agora há pouco que essa rede pediu para retirar as imagens de simulação de violências contra mulheres. Isso é gravíssimo, porque não só demonstra o quanto falhamos como sociedade, o quanto falhamos enquanto instituições, mas também o quanto se é naturalizado esse tipo de violência. Por exemplo, o senhor José Carlos Simonim, ex-subsecretário do governador Cláudio Castro, quando ele questiona o advogado da vítima de 17 anos, ele, por extensão, está descredibilizando a própria vítima. E a sua fala pública de tentativa de intimidação nas redes sociais demonstra também o quanto que eles se sentem super seguros em proferir violência contra as mulheres e também colocar um possível revitimização a essas mulheres e a essa jovem que foi estuprada, que está totalmente em frangalhos. E aí eu acabei de ler uma notícia que me deixou também muito estarrecida, de que a Polícia Civil não recebeu a denúncia, não abriu um boletim de ocorrência da denúncia de que esse jovem que teria levado a outra jovem menor de idade para uma emboscada e para esse estupro coletivo, estaria assediando a irmã da jovem estuprada, que tem 12 anos.
E aí a família tentou fazer um boletim de ocorrência para falar da perseguição que a jovem de 12 anos está sofrendo. Olha o tamanho do grotesco, do absurdo que a gente está vivendo. Então, há a naturalização da violência contra a mulher. Faz poucos dias a gente viu um tribunal de justiça, um juiz, olhar para um pedófilo de 35 anos, que mantinha relação com a criança de 12 anos, estuprando essa criança de 12 anos, ser considerado de que eles tinham ali uma relação familiar. Isso no Tribunal de Justiça aqui, gente, do lado, Minas Gerais. Então, há sim uma naturalização da violência contra as mulheres, contra as nossas meninas, contra as nossas crianças. E a gente precisa, sem dúvida nenhuma, denunciar isso cotidianamente, porque a violência contra a mulher ela é evitável. O feminicídio ele é evitável, mas a gente precisa articular políticas públicas e articular as instituições que têm uma lógica patriarcal e misógina também, diante do que eu acabei de relatar com relação ao não aceitamento, ao não aceite de fazer um boletim de ocorrência de perseguição a uma jovem de 12 anos e também um desembargador ter considerado um pedófilo como pessoa que estava num ciclo familiar. Isso é escandaloso. E, ao mesmo tempo, no estado do Rio de Janeiro, a gente não vê o governador falar uma palavra sobre isso. Ora, se ele vai sair daqui a 20 dias, e aí eu não sei se preso ou não, porque hoje é um dia importante na vida do governador Cláudio Castro, porque hoje está rolando o julgamento, no caso, está rolando um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, em que o governador está sendo acusado por abuso de poder político e econômico na campanha de 2022, e a gente sabe que o dinheiro da SEDAI foi utilizado nessa campanha para comprar prefeituras inteiras no interior do Rio de Janeiro, para botar esse dinheiro na CEPERJ, para criar mais de 40 mil cargos a serviço do governador Cláudio Castro e dos seus pupilos. Então, hoje está acontecendo um julgamento, a gente espera que ele seja condenado, porque esse governador é um escândalo, é uma vergonha para o estado do Rio de Janeiro. E ele está com a sua credibilidade lá em alta, porque matou 120 pessoas no Complexo do Alemão. Ora, quantas pessoas esse governador também não matou, não garantindo orçamento para os hospitais do estado do Rio de Janeiro, não garantindo saneamento básico nos espaços mais empobrecidos do estado do Rio de Janeiro? Quanta sangue não tem na mão desse governador? E aí pessoas achando que ele está resolvendo o problema, matando 120 pessoas, incluindo policiais, numa ação num complexo da Penha, no Complexo do Alemão. Então, são essas distorções que a gente precisa ver diante do que está colocado. Então, a gente espera que hoje, sinceramente, o governador Cláudio Castro tenha e a sua chapa seja cassada diante de tanto absurdo, de tanta roubalheira e corrupção no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Eu estou juntando esses assuntos, porque uma coisa para mim não está desligada da outra. Quando a sua prioridade não é prover vida, a prioridade, como a gente vê do governador, é prover morte. A necropolítica, a política da morte, faz parte de uma ação concreta, deliberada, do governador Cláudio Castro. Não à toa a gente está vendo agora os Estados Unidos, que o governador Cláudio Castro tanto gosta de lamber as botas de Donald Trump, que esse grupo político dele, da extrema-direita, bolsonarista, ama dizer. Agora mesmo a gente viu Flávio Bolsonaro feliz da vida, porque Donald Trump pode considerar as facções criminosas do Rio de Janeiro como terroristas. E uma vez que Donald Trump, os Estados Unidos, reconhece como organizações terroristas,
abre-se a possibilidade de as Forças Armadas dos Estados Unidos invadirem o Brasil. E eu falava aqui que poderia, daqui a pouco, ter bombas dos Estados Unidos atingindo embarcações na Baía de Guanabara. Não pense que isso é uma visão apocalíptica de uma pessoa que não gosta da lógica imperialista dos Estados Unidos. Isso é real. A gente viu os Estados Unidos ajudando na matança do povo palestino junto com Israel. A gente está vendo Estados Unidos junto com Israel indo para cima do Irã, jogando bomba em escolas de meninas. Ah, mas é porque o Iatolá, não sei o que, não sei lá, mas conta. Mas aí joga bomba em colégio de meninas, matando civis. Então o senhor da guerra também quer jogar uma bombinha aqui no Brasil. Nós temos o quê? Tudo que os Estados Unidos não têm: petróleo, terras raras, água, Amazônia. Então não fique você achando que o interesse não é econômico. É claro que é um interesse econômico. Em nome de uma suposta guerra a terroristas, o que se quer de fato é pegar as riquezas naturais que temos no Brasil. E Flávio Bolsonaro, que aí está sendo colocado como o possível candidato a presidente da República pela extrema-direita, está aplaudindo que Donald Trump possa invadir o Brasil. É importante porque essas coisas estão interligadas. O governador Cláudio Castro, que sempre pede pela anistia, que sempre está aí nas manifestações bolsonaristas da extrema-direita, ele próprio entregou a Marco Rubio uma classificação do Rio de Janeiro como um espaço onde as facções são terroristas. Então, quando se abre mão da soberania nacional em nome de uma extrema-direita que quer dominar as riquezas no mundo, e o Brasil não está fora dessa conta, a gente abre mão da nossa soberania. E eles se dizem patriotas. É mentira! Eles não defendem o Brasil, eles defendem o bolso deles. E aí vamos ver o Banco Master. Em toda essa situação de roubalheira, quem é que deu dinheiro para o Banco Master? Por Daniel Vorcaro, governador Cláudio Castro. O dinheiro da aposentadoria dos pensionistas, dos inativos do estado do Rio de Janeiro foi parar no Banco Master, mesmo que o Tribunal de Contas do Estado tivesse uma avaliação negativa sobre esse possível investimento. Então, é escandaloso o que a gente tem visto. É escandaloso, porque o escândalo do Banco Master é o maior escândalo financeiro, fraudulento, que o Brasil já experimentou. E não foi só o estado do Rio de Janeiro que foi roubado pelo amigo do Cláudio Castro. Foi roubado também porque Vorcaro é amigo de muita gente. Não à toa é amigo também do Nicolas Ferreira. O Nicolas passeava com o jatinho do Vorcaro. Então, essa extrema-direita, intimamente ligada à maior fraude financeira, bancária e econômica desse país. E aí, já levantei aqui na semana passada, toda a lógica de Vorcaro também fazer aquilo que a gente chama de surubas, com mulheres vindas da Croácia, da Ucrânia. Mulheres que não sabiam falar a língua portuguesa. E em que condições essas mulheres chegavam? Justamente porque Vorcaro filmava essas relações para ameaçar, intimidar os
políticos, os grandes ricos do Brasil diante da orgia que eles faziam. Mas aí colocava essas mulheres que não falam a língua portuguesa, justamente para ela não reconhecer aquelas figuras públicas, homens brancos de uma elite política e econômica. Mas em que condições essas mulheres chegavam aqui? Será que não seria na condição de escravas sexuais? Quem é que está fazendo essa pergunta? Quem é que está fazendo essa investigação? Será que Vorcaro não personaliza um Epstein brasileiro? É importante que a gente fale isso, porque essa rede de intriga, essa rede de roubalheira, envolvendo a elite política e econômica desse país, envolvendo sexo explícito, suruba, só pode ter um nome. Escândalo Epstein tem mostrado o que é essa lama podre da estrutura de uma elite política e econômica pode fazer. Então eu gostaria que a Polícia Federal também investigasse essas meninas e essas surubas. Porque se são mulheres trazidas na condição de escravas sexuais, a gente tem um novo caso Epstein no Brasil. Então fica aqui a minha indignação, fica aqui as minhas considerações sobre esse mar de lama na política, em especial com a participação do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro e a sua claque. É absurdo que você, em casa, não ache que o governador Cláudio Castro não tem nada a ver com tudo isso que está acontecendo. Tem, e tem as suas mãos sujas de sangue também. Muito obrigada, senhora presidenta. Sigamos na luta.